Você lembra que nós temos nos preocupado com a interpretação de Gênesis 1:1, à luz do homem na história Abraão e de Moisés como profeta. Moisés é aquele que registra diante do povo a grande frase: no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa frase se torna o pano de fundo de todo o desenvolvimento da Bíblia. É um pressuposto inegociável. Você não tem como tirar essa frase e sustentar o cristianismo. Observe um pouquinho dela quando nós olhamos para este quadro e vemos a centralidade de uma pessoa entre o tempo e as coisas. Aquele que é antes que houvesse todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra, estabelece que a realidade que antecede o que nós chamamos de universo, de cosmos, de existência, de tempo, é Deus. Deus é. Sobre a sombra desta frase e contextualizado no ambiente desta frase, pressupondo essa frase, sendo comandada por essa frase, tendo Deus como a referência diária, vivendo na teorreferência, Israel vai se desenvolver e a palavra de Deus vai explicar a realidade. Eu quero, então, aplicar esta frase àquilo que eu chamo de teologia bíblica de missões no Salmo 67. O Salmo 67 faz parte da coletânea do livro de Salmos e é um salmo que eu considero missiológico, é um salmo que aponta para o grande propósito de Deus em toda a criação. Muitas vezes nós pensamos que o grande propósito de Deus em toda a criação é a humanidade. Não é. O grande propósito de Deus é a glória de Deus. É dele, por ele, para ele, todas as coisas. Então, a partir de hoje, nós vamos iniciar o Salmo 67 e pensar um pouquinho no Salmo 67, tendo como referência o pressuposto básico da explicação da realidade em Moisés. Deus. Deus, conforme revelado a Abraão, Isaque e Jacó, conforme registrado por Moisés. Deus. Observe que a estrutura dos Salmos ela encontra uma centralidade no versículo 4, uma repetição nos textos negrito e uma repetição nos textos em vermelho. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. À luz de Gênesis 1:1, o grande desejo do Salmo 67 é a bênção de Deus. Olha a remodelagem da organização do texto, considerando alguns aspectos do versículo 1 e 6. Seja Deus gracioso para conosco, escrito em preto, e nos abençoe, faça resplandecer sobre nós o rosto. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus.
Com qual objetivo? Para que se conheçam na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Eu acho que você percebeu essa repetição aqui do 7a e do 7a. Bom, o grande desejo da humanidade deve ser Deus e a bênção de Deus. O primeiro aspecto da bênção de Deus é a própria presença de Deus. Faça resplandecer sobre nós o rosto. O segundo aspecto da bênção de Deus é que numa comunidade rural a terra dará o seu fruto. É que se Deus estiver presente, se aquilo que nós fizermos for fruto da presença de Deus, da referência de Deus em nossa vida, do nome de Deus, da face de Deus, de quem Ele é, a providência é garantida. Para que a missão e o propósito eterno de Deus se cumpra. Para que o nome de Deus seja conhecido. Para que os confins da terra temam ao Senhor. Então hoje eu vou parar por aqui. Eu vou dizer para você que está na sua casa: busque a bênção de Deus. Busque a bênção de Deus. Busque a bênção de Deus como a mulher que busca a dracma perdida. Como a pessoa que está sem fôlego busca o ar para respirar. Como o sedento no deserto busca a água. Busque Deus. Busque quem Ele é. Busque a presença do Senhor. Se o Senhor entrar na sua história, a história muda. Muda. Talvez você não vai ver os seus problemas resolvidos. Talvez Deus vai te levar para o deserto, ou Deus vai transformar você de um perseguidor como Saulo a um perseguido como Paulo. Não estou falando de solução dos teus problemas. Não estou dizendo que você vai ter os detalhes mais íntimos da sua vida. Não é isso. O que eu estou falando é que se Deus se fizer presente na sua vida, você saberá viver o drama da história. E Deus vai garantir isso. Não importa como será o drama na história da sua vida pessoal. A grande necessidade da sua vida é a face de Deus, o rosto de Deus, a presença de Deus, o domínio de Deus, a providência de Deus. Busque a presença do Senhor como a criança busca o seio de sua mãe, o genuíno leite espiritual. Busque o Senhor. No princípio criou Deus os céus e a terra, nos leva a uma vida existencial de desejo, de ânsia, de uma afeição santa, um almejar de quem Ele é.